Salve, alunos! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje daremos continuidade no assunto que estudamos na aula 4 de Direito Constitucional, agora a parte 2, que é o artigo 5º da Constituição, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Estudamos na parte 1 até o inciso 40 do artigo 5º. Agora vamos estudar do 41 até o último, que é o 79. Então vamos lá. E começaremos, assim como fizemos na parte 1, primeiro com os incisos já cobrados na prova, nas últimas provas da OAB primeira fase. E posteriormente, alguns incisos que eu indico que são importantes também, que podem cair na sua prova. Vamos para o primeiro inciso. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então aqui temos dois pontos importantes nesse inciso que já foi matéria de prova. A pessoa condenada, a pena não pode passar dela, então quem vai sofrer a sanção é a pessoa que foi condenada. Então ela faleceu, não pode passar para outro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto desse inciso é que os bens dessa pessoa que faleceu, ele pode sim sofrer cobranças de dívidas ou de indenizações, mas até o limite desse patrimônio que a pessoa falecida deixou. Então não pode uma dívida de uma pessoa que faleceu ser cobrado por bens de terceiros, mas o patrimônio dela, que seria de uma possível herança, sim, esse pode ser. Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, na forma da lei. Então, outro inciso aqui já cobrado em prova, muito importante. Então, brasileiro não pode ser extraditado. Aqui ele deixa bem claro que é o brasileiro nato. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Então, aí ele já explica que o nato não cabe extradição de brasileiro nato. Aí ele põe salvo naturalizado. Então, naturalizado tem casos que pode sim ser extraditado. E os casos são bem específicos. Antes da naturalização por crime comum, então a pessoa veio aqui para o Brasil, se naturalizou, só que ela foi condenada por um crime anterior à data da naturalização. Então ela pode sim ser extraditada. Então qualquer tipo de crime que um naturalizado cometeu antes da data da naturalização, ele pode sim ser extraditado. Ou tráfico de drogas, de entorpecentes. Então, o único crime que pode um naturalizado, depois da naturalização, ser extraditado envolvendo o tráfico de drogas, de entorpecentes. É o único. Agora, antes da data da naturalização, qualquer tipo de crime. E o brasileiro nato, em nenhuma situação, de acordo aqui com o inciso 51. Próximo inciso. Agora, o inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por HC habeas corpus e HD habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, esse é um inciso muito importante que fala sobre o mandado de segurança, já cobrado em prova. Então, o mandado de segurança, ele cabe quando é um direito líquido e certo. Então, eu tenho as provas, eu tenho os documentos. Então, é um direito líquido e certo que eu vou entrar com o mandado de segurança. E nós falamos que o mandado de segurança, ele vai ser uma medida processual subsidiária, porque ele só cabe quando não couber habeas corpus e habeas data. Então, quando não couber esses dois, subsidiariamente eu posso usar o mandado de segurança, até porque ele é mais genérico, né? Ele é mais geral, qualquer tipo de direito líquido e certo. E ele deixa outro ponto importante, que é responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. Então vai caber o mandado de segurança quando eu tenho um direito líquido e certo, foi violado, quando o responsável por essa ilegalidade, que desrespeitou esse direito, for ou
mediante um abuso de poder, for uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Então é uma autoridade pública. É assim que cabe o mandado de segurança. Próximo inciso. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado. Aqui um ponto muito importante do estudo do artigo 5º que traz às vezes confusão. Vamos lá. Então quem pode entrar com mandado de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional. O que isso quer dizer? Qualquer partido político que tenha pelo menos um senador no Senado ou um deputado federal na Câmara dos Deputados. Então, não precisa ter um representante no Senado e um representante na Câmara dos Deputados. Precisa ter apenas um em todo o Congresso. Então, esse é um ponto importante aqui. Esse partido vai poder impetrar o mandado de segurança coletivo. E quem mais pode? Item B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros e associados. Então, quem mais pode impetrar mandado de segurança coletivo? Organização sindical, entidade de classe ou associação. Porém, a associação tem dois requisitos a mais. Primeiro, que ela precisa estar constituída há pelo menos um ano, então não pode uma associação ser criada e já poder impetrar um mandado de segurança coletivo. E outra é uma limitação dessa autorização, que é apenas para a defesa dos interesses de seus membros ou associados. Continuando, ainda incisos já cobrados na prova da OAB. Vamos lá. Próximo inciso, 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então aqui é um ponto importante que explica o que é o mandado de injunção, já cobrado em prova. Então é quando a Constituição traz algum direito, alguma garantia e fala nos termos da lei, conforme a lei. Então, ela apenas traz o direito e deixa para uma lei regulamentar esse direito. Então, quando não vem uma lei regulamentando esse direito, então o direito está lá na Constituição, a garantia, porém, não tem lei regulamentando aquilo, falta uma lei regulamentadora. E nesse caso, para eu poder exercer esse meu direito, poder exercer essa minha garantia que a Constituição dá e eu não estou conseguindo porque não está regulamentada, eu posso entrar com mandado de injunção. E também por qualquer falta de norma que prejudique algum exercício ligado à nacionalidade, soberania e cidadania, também eu posso entrar com mandado de injunção. Próximo inciso. Agora inciso 72. Conceder-se-á habeas data, HD. Então, quais são os casos que cabe HD? Vamos lá. Item A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, o primeiro ponto, HD, é para eu conseguir acessar informações pessoais, né? E outro ponto importante, que é da onde eu posso acessar. Eu tô entrando com HD para poder acessar alguma informação pessoal minha, porém da onde? Tem que ser de bancos de dados ou governamentais ou ligados a repartições públicas. Então, são dois pontos aí que a gente tem que analisar. E também para retificação de dados. Então, aqui é interessante que muitas vezes nós ligamos o habeas data só ao conhecimento de informações. Então, quando alguma repartição pública, algum órgão público negar uma informação ligada pessoalmente, né, particular, eu posso entrar com habeas data. E esquece da outra possibilidade do habeas data, que é a retificação de dados. Então, se em algum órgão, se em alguma repartição pública ali, tá com dados errados sobre a pessoa, ela também pode entrar com habeas data para poder retificar isso. Então, às vezes é algum dado ali que prejudica ela, ligado a restrições. Então, é importante o habeas data também com essa ideia de retificação de dados. Próximo inciso aqui do estudo, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise... Então, primeiro ponto aqui já, parando aqui a leitura do inciso.
Ação popular, quem pode propor uma ação popular? Qualquer cidadão. Quem é cidadão? Cidadão é qualquer pessoa que goze dos seus direitos políticos. Então, esse é o cidadão e pode entrar, propor uma ação popular. E para que serve a ação popular? Vamos lá, que vise anular ato lesivo, então é para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, então ato lesivo à moralidade administrativa, ato lesivo ao meio ambiente e ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Então, sempre que houver um ato lesivo a patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico ou cultural, cabe ação popular para anular esse ato lesivo. Ficando o autor, salvo comprovado má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, outro ponto importante aqui, muito explorado em prova. A ação popular, além de qualquer cidadão poder propor, o autor, em regra, ele está isento de custas judiciais ou ônus de sucumbência. E é até interessante aqui a análise, por que isso? Por que esse inciso está dando esse benefício para o autor? Porque é para estimular as pessoas, quando analisarem algum ato lesivo a patrimônio público, a meio ambiente, a moralidade administrativa, a patrimônio histórico, cultural. Então é uma coisa ligada que é para proteger todo mundo, o cidadão como um todo, ele vai ter esse benefício, que é isento de custas judiciais e ônus da sucumbência. É claro que, se ele entrar com uma ação popular e for comprovada a má-fé, que ele só está entrando com essa ação popular para prejudicar um terceiro, para causar algum tipo de prejuízo, aí sim vai ter que pagar as custas e o ônus da sucumbência. Inciso agora 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, a assistência aqui gratuita é uma garantia que está aqui no artigo 5º da Constituição, inciso 74. Então, assistência jurídica integral e gratuita para quem não tem condições financeiras. Agora, encerramos os incisos já cobrados na prova, nas últimas provas da OAB. Então, incisos importantes aí. Agora eu vou falar de alguns outros incisos que também são importantes, que não caíram nas últimas provas da OAB, mas podem aparecer aí na sua prova. Vamos lá. Primeiro inciso, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então aqui, o inciso 42 está tratando sobre o racismo. E ponto importante, que é um crime inafiançável e imprescritível. Não prescreve o crime de racismo. E outro ponto importante, que pode ser pegadinha de prova, que é sujeito à pena de reclusão. Então, é outro ponto que às vezes pode passar despercebido e ser matéria de prova. Então, a pena tem que ser de reclusão do crime de racismo. Vamos lá. Próximo inciso. Inciso agora 42. 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então aqui nós trazemos crimes que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Então é um pouquinho diferente do racismo. O racismo é também inafiançável, porém é imprescritível e pena de reclusão. Aqui não. Aqui são crimes que são também inafiançáveis, porém aí muda. São insuscetíveis de graça ou anistia. Quais são? Tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. Ponto importante aqui que pode ser matéria de prova da OAB, primeira fase. Continuando. Agora, inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível. Então, aqui, o mesmo caso lá da prática do crime de racismo. Vai ser um crime inafiançável e imprescritível. A ação de grupo armado, então é quando houver um grupo armado, civil ou militar.
Então, tanto faz se é de civis ou militares, desde que seja um grupo armado. Contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, um ponto importante aqui, esse inciso 44, que diz que é inafiançável e imprescritível. Então, a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático. Próximo inciso. 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento, a certidão de óbito. Então, são dois documentos aí, dois registros que são gratuitos para quem não tem condições. Próximo ponto. Agora, o 77. São gratuitas as ações de HC, HD e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, vimos até o habeas data hoje aqui, na aula de hoje, e o habeas corpus também, bem conhecido aí, são ações gratuitas, tá? Então, habeas corpus e habeas data. Não confundir com outras ações, né, que também estão aqui no artigo 5º. Aqui é bem específico o artigo 77, falando que gratuita são só essas ações, o HC e o HD. E na forma da lei também os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, você poder votar, poder praticar os direitos políticos. Então, esses também têm que ser gratuitos. Próximo ponto, parágrafo 3º. Então, para encerrar aqui os principais pontos do artigo 5º que vimos na aula anterior e nessa, eu deixo o parágrafo 3º, um ponto muito importante aqui. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos votos dos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, olha que inciso importante aqui que pode cair na sua prova. Tratados e convenções internacionais, especificamente aquelas que tratam direitos humanos, que forem votadas no Congresso em 2 turnos, então na Câmara dos Deputados em 2 turnos, no Senado com 3/5 dos votos, então tem que ser 2 vezes em cada casa do Congresso e tem que ter 3/5 dos votos. Se isso for feito, será equivalente à emenda constitucional. Então, vai ser como se tivesse alterado a Constituição, como se aquele tratado, aquela convenção tivesse a mesma força de uma emenda constitucional, né? Força de norma constitucional. Então, é um ponto importante aqui que pode ser cobrado na prova. Continuando. Bom, tá gostando da aula? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like no vídeo, me segue lá no Instagram. Sempre que tem vídeo novo aqui no canal, eu divulgo por lá, além de dicas, informações que vocês podem estar acessando lá. Bom, e como vocês já sabem, toda aula aqui no canal, depois que nós vemos a parte teórica, vamos para a prática. Então vamos ver como esses incisos do artigo 5º vêm sendo cobrado pela banca FGV na prova da primeira fase. Questão 1. Antônio foi condenado em definitivo pela prática de diversos crimes em concurso material. Além da privação da liberdade, também foi condenado cumulativamente à pena de multa e à obrigação de ressarcir os danos causados às vítimas das práticas criminosas. Em caso de falecimento de Antônio, com base no texto constitucional, é correto afirmar. Então, estudamos na aula de hoje sobre isso. Letra A. À exceção das penas privativas de liberdade, todas as demais podem ser estendidas aos sucessores de Antônio até o limite do valor do patrimônio transferido. Não é exceção às penas privativas de liberdade, né? Qualquer tipo de pena do condenado não pode ser transferido, não é apenas as penas privativas de liberdade, está errado. Letra B. Pelo princípio da intransmissibilidade da pena, nenhuma das obrigações ou penas decorrentes da prática criminosa podem ser transferidas aos sucessores de Antônio. Errado. A multa, indenização, ressarcimento, a financeira, a patrimonial pode. Letra C. Apenas a pena de multa e obrigações de cunho patrimonial podem ser estendidas aos sucessores de Antônio até o limite do valor do patrimônio transferido. E letra D. A obrigação de reparar os danos causados às vítimas pode ser estendido aos sucessores de Antônio e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido.
Então sobrou aí para a gente a letra C e D. E a resposta correta é letra D. Então, não, a letra C está errada porque fala apenas a pena de multa. E está errado. Então, não é apenas a pena de multa e obrigações de cunho patrimonial aí. Então, a resposta correta é letra D. Então, qualquer pena de multa, obrigação de cunho patrimonial, ressarcimento, reparação, o que for ligado a patrimônio, a bens, pode sim ser estendido aos sucessores e contra eles ser executado. Vai executar os sucessores, porém, até o limite do valor patrimonial transferido, até o limite ali da herança do falecido. Então, a resposta correta é letra D, está lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Próxima questão. Questão 2. Um órgão público detentor de banco de dados com informações passíveis de serem transmitidas a terceiros possui informações inexatas a respeito de João. Em razão disso, ele dirige petição ao referido órgão solicitando que providenciasse a devida retificação. A petição seguiu acompanhada dos documentos que informam os dados corretos sobre a pessoa de João. Como o órgão público indeferiu tanto o pedido inicial quanto o recurso administrativo interposto, então aqui deixa bem clara a questão que o João tentou pedir para o órgão público e ainda depois que foi negado entrou com recurso administrativo. Aí João contratou você como advogado para ajuizar a medida judicial cabível, já que na esfera administrativa ele não conseguiu retificar aquelas informações, cabe ele ajuizar aí a medida judicial cabível. Agindo em conformidade com o sistema jurídico constitucional brasileiro, você. Então, ponto da aula aqui que a gente estudou. Letra A. Ajuizou um habeas data, esclarecendo que o mandato de segurança, por ser um remédio de caráter residual, não seria um instrumento adequado para aquela situação específica, em que se almejava retificar informações pessoais. Essa é a nossa resposta. Cabe o habeas data. Está lá no artigo 72 da Constituição Federal. Lembrando que o mandato de segurança ele é residual, ele é subsidiário. Quando não tem alguma outra medida judicial específica, aí vai caber o mandato de segurança. Aqui no nosso caso tem, é o habeas data. Uma das possibilidades de você ajuizar um habeas data é para retificar informações. Então, resposta correta, letra A. Vamos agora ao erro das outras. Letra B. Ajuizou uma ação ordinária, informando a João ser esta a única solução processual passível de atingir os objetivos pretendidos. Errado. Letra C. Impetrou o mandato de segurança, tendo cuidado de observar que a impetração se desse dentro do prazo decadencial de 120 dias do conhecimento. Como vimos, não cabe mandato de segurança no caso em tela. E letra D, informou a João que a situação em tela é uma exceção à possibilidade de resolução no âmbito da esfera judicial. Errado. Pode sim, nesse caso, não pode bloquear que vá para a esfera judicial qualquer tipo de conflito, né? Então, não pode ter cessado o direito da justiça. Então, letra D está errada. Então, resposta correta, letra A, como vimos lá no inciso do artigo 5º. Bom, estudantes, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um ponto muito importante da matéria de direito constitucional, eu diria o mais importante, que é o artigo 5º, que é cobrado em todas as provas, seja de forma direta ou indireta nas questões. Então, bom estudo aí para vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês e até o próximo vídeo.